Fala pessoal, então hoje a gente dá continuidade à nossa disciplina e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo 95 novamente, certo? Lembrando que agora a gente vai dar um passo à frente. Faremos o ciclo 95 utilizando usinagem de desbaste em um ciclo e acabamento em outro ciclo. Então quer dizer que eu quero trabalhar com duas velocidades, dois avanços diferentes. Eu programo dois ciclos e a gente vai ver como faz isso, né? Então hoje a gente vai ver a utilização do nosso amigo ciclo 95 para trabalhar desbaste e acabamento da forma separada. Então quer dizer que eu tenho uma peça a ser usinada, onde eu tenho dois parâmetros. E aí o que a gente faz? A gente continua com o pensamento do fluxograma. Ponho meu cabeçalho, mando para o ponto de troca, faço a oscilação de ferramenta. Vai fazer o desbaste com a ferramenta T5. Faço todos os parâmetros de usinagem dela, seto a rotação dela, o avanço dela. O quanto ela penetra e o quanto ela deixa de sobremetal, certo? Isso daqui, ó, rotação e avanço, é o meu parâmetro de usinagem. Penetração sobre metal, a gente vai pôr no ciclo, né? E aí eu faço tudo com ela, aproximo, usino, vou para o meu ponto de troca. Tem mais algum processo? Tem sim, certo? Então volto para pôr a ferramenta T7 para fazer o acabamento. Seto rotações e avanço e penetrações novas. Gero o programa, não tenho mais nada para fazer, finalizo e faço a minha subrotina. É a mesma coisa que nós trabalhamos, a única diferença é que a gente tem o que agora? A gente tem dois ciclos 95 a serem preenchidos. Beleza, gente? Certo? Então, continuando aqui, primeira coisa a gente vai pôr os pontos, né? Então a gente tem P0, P1, P2, P3, 4 e 5 pontos de usinagem, certo? Então eu tenho todos os meus 5. Qual a primeira diferença desse exercício? A primeira coordenada que a gente vai fazer usinando, ela não é G1, ela é 1, pensando no sentido anti-horário aí, ela é um G3, certo? Para fazer o nosso arco anti-horário ali, certo? Então a minha ferramenta vem nesse sentido, esse sentido está contra o relógio, então anti-horário, beleza? Facilitaria com a nossa tabela de programação verbal. O meu P1 é o término do círculo aqui, ó. Eu vou tirar o P aqui para não confundir tanto, vai ficar com P0.0, aí P1, P2, P3, P4, P5. E aí a gente tem nossos pontos de saída, certo? PS. Beleza? Então a gente tem isso. Pensando aqui, ó, gente, do lado vocês estão vendo o fluxograma. Não está no slide, para a gente salvar um pouquinho, mas a gente está sabendo que o fluxograma está sendo gravado aqui do lado. Então a primeira etapa do nosso fluxograma, que a gente tem que trabalhar, é o cabeçalho. Então vou lá, G40, G54, G71, G90 e G94. Fiz o meu cabeçalho, gente. Então eu pus isso. No nosso fluxograma aqui do lado, está falando que a gente tem que pôr quem agora? O nosso ponto de troca. Então um G0, um X200 e um Z200. Fui para o ponto de troca, faço a seleção de ferramentas. Quero trabalhar com a ferramenta T5 para desbaste, então T5 D1. Rotação e avanço dela, eu seto o S de 1250, um F de 175 milímetros por segundo. Lembrando que esse avanço de milímetros por minuto ela está relacionado com o meu G94. Se fosse G95, eu trabalharia com milímetros por rotação, certo? E liga minha castanha, um N3 aqui. Beleza? Já setei cabeçalho, ponto de troca, pus a ferramenta, setei parâmetro de usinagem. Para onde eu vou agora? Vou para o meu ponto de aproximação, em G0 também, avanço rápido. Então X0, Z5 positivo. É o meu ponto de aproximação. E aí a gente começa com, no nosso fluxograma aqui, temos a parte de usinagem. Quem faz usinagem agora para a gente? Quem faz a usinagem é o nosso cycle 95, vulgo ciclo 95. Abro parêntese,
abro aspas, a minha subrotina, a gente vai dar o nome dela de IFS, dois pontos, FSP, e aí a gente começa o preenchimento, certo? Primeiro, coisa de preencher, penetração. Minha ferramenta penetra 1.5, 1,5. Só que agora lembra, ponto é separação decimal, vírgula é separação de termos do ciclo. Então, 1,5 acaba se tornando 1.5. Continuando aqui, a gente tem os dois sobremetais, Z e X. Vamos deixar zero e eu vou pôr o sobremetal só no contorno, que é o terceiro valor. Então, vou pôr 0 em Z, 0 em X e 0,5 no contorno. Vírgula. Já deixei o meu sobremetal. Os próximos três são avanço. Então, eu ponho 1,75 em desbaste, 1,75 em detalonado e 1,75 em acabamento. Professor, mas o acabamento a gente vai fazer no próximo ciclo. Sim, mas por desencargo de consequência eu prefiro preencher os três valores, mesmo fazendo uma análise na minha figura vendo que não há detalonado, mesmo sabendo que o meu acabamento vai para o próximo ciclo. Eu prefiro deixar um valor do que deixar zero, certo? Então, eu não dou essa condição para a máquina, eu deixo o valor de avanço. Então, o máximo a valor vai ser o valor programado da ferramenta. O máximo que pode acontecer é ela trabalhar uma passada ali. Não é para acontecer, mas a gente trabalha dessa maneira. Eu prefiro, né? Pois os avanços venho para o meu vare. Lembra lá, eu quero um vare de desbaste. Sempre olho a minha tabela da direita para a esquerda. Desbaste é o meu vare de 1 a 4. Né? Então, é 1 a 4. Eu quero interno com I ou externo com o I? É externo a desbaste. Então, aqui está fora. É 1 ou 2. É longitudinal, onde a minha ferramenta vai permanecer nesse sentido de usinagem, ou transversal, com a minha ferramenta abaixando verticalmente. É longitudinal. Então, o vare para usinagem longitudinal externa de desbaste é 1, certo? E os três últimos parâmetros a gente pôr 0, porque são os parâmetros de quebra de cavaco. Ah, professor, mas eu estou usinando latão, uma liga muito maleável, um material muito difícil de usinar, preciso usar. Então você vai fazer o estudo e vai preencher ele. Um ciclo de percurso de usinagem, quanto que você levanta, quanto que você afasta do seu contorno, quanto o tempo de espera. Né? Então são as três variáveis. Para o nosso caso, que só está trabalhando com simulação, a gente preenche 000 para evitar problemas maiores para a programação aqui. Beleza? Fecho parênteses, acabei o meu ciclo de, vamos pôr aqui um ponto e vírgula, ó, desbaste aqui, ó. Certo? Fiz o meu desbaste, o que eu tenho que fazer? Olhando aqui, há mais algum processo de usinagem? Tem sim, o acabamento, certo? Então eu tenho um processo de usinagem, então eu vou para o meu ponto de troca. G0, X200, Z200, certo? O que eu vou fazer? Colocar a ferramenta. Qual ferramenta que é? É a minha T7. D1, para falar que está no Magazine 1. Vou setar avanço, rotação e avanço. Então, minha rotação agora é 2000 RPMs e o meu avanço é 90. Certo? Pessoal, tomar cuidado. Se eu ligo o M3 de novo, eu tenho que desligar o M3 aqui, ó, M5 para fazer a troca. No caso do semestre que vem, quando a gente for ver fresamento, a gente sempre desliga. Por quê? Porque o spindle está atrelado na minha fresa. Então, a minha fresa gira, eu não posso trocar ela girando 2.000, 3.000 RPMs. Então, eu paro e aí eu faço a troca. Aqui, como é a castanha e a peça que gira, eu até posso deixar ele ligado. Mas, para desencar consciência, dá para desligar, como dá para deixar ligado. Desligar, desligo na linha de ponto de troca. Religar sempre nos parâmetros de usinagem. Desliguei, religo. Não desliguei, não preciso religar, certo? Tomar com esses cuidadinhos aqui
ambos estariam certos na programação. Voltando aqui, parâmetros de usinagem, volto para o meu ponto de aproximação, um G0, X0, Z5. Aproximei. Qual o próximo passo? O ciclo de desbaste. Então vem aqui, ó, cycle 95. Pessoal, a gente não muda o contorno, então nós temos o mesmo nome de subrotina. Então abro duas aspas, IFS, dois pontos, FSP. A subrrotina, como o contorno não muda, é programada uma vez só. Só esse espaço aí. Vírgula. Penetração, meio. Normalmente, gente, o meu acabamento é só retirada do sobremetal. O cálculo para ver o quanto de sobremetal a gente deixa e tudo mais já é feito previamente e o acabamento é basicamente uma passada só. Fiz o acabamento, não quero deixar sobremetal em Z, não vou deixar em X e nem no contorno. Vírgula. Tenho 3 avanços. Vou preencher o avanço de desbaste. O 90, detalonado 90 e acabamento 90. Qual o programa vai usar? Vai usar só o de acabamento. Porém, mais uma vez, por desencargo consciência, para não deixar nenhuma unidade de avanço, que é uma unidade super importante, em branco, e evitar algum problema no meu programa, eu ponho as 3, certo? Coloco vírgula e volto para minha tabelinha. Vamos pegar ela em outra cor aqui agora, ó, em azul. Então, ó, a gente quer acabamento. Acabamento é dado por de 8 a 5, certo? Então, 5, 6, 7 e 8 são ciclos de acabamento. Mais uma vez, da direita para a esquerda, acabamento externo. Então, 5 ou 6. Longitudinal, que é ao longo do corpo, ou transversal, que é em sentido do raio, é longitudinal. Então, o meu var é 5 e, mais uma vez, os 3 valores de quebra de cavaco a gente preenche como 0. Beleza? Olho no meu fluxograma. Há mais algum processo a ser executado? Não. O que eu faço? Mando para o ponto de troca G0, X200, Z200, M5 para parar a castanha, M30 para finalizar o programa. O que está faltando? Falta a subrrotina. Então, IFS, 2 pontos, é o início da subrrotina. Primeiro ponto é o P0, gente. Então, G1, X0, Z0. Segundo ponto, em G3, porque é circular aqui, certo? Variação do raio. No eixo X, sempre o dobro do raio. Então, X, 20, Z menos 10. Com o meu raio igual a 10. Certo? Pessoal, a gente fala sempre o dobro, mas é o dobro porque está 1/4 de círculo, certo? Se fosse menos de 1/4, seria menor que o dobro, certo? Do raio. Então, seria o dobro do valor de deslocamento em X, não o raio. Como é 1/4 de círculo, a gente garante que ele tem deslocado o raio. Pessoal, já fizemos o raio, agora a gente continua o exercício. Saímos do G3, vamos para o G1. G1, estou saindo aqui ó, do quarto de círculo e fazendo um retinho. Então, é X 20, Z menos 15. Importantíssimo o menos. Faço o meu chanfro, certo? 5 em cima, 5 embaixo, somo 10. Então eu tenho G1, X, 30, Z menos 15. Z menos 20. Por quê? Porque no eixo longitudinal somos só os 5 da cota. Volto em G1 aqui, ó. Tenho indo para o P4. Então, eu tenho meu continuidade do meu X30, certo? E 20 mais 20 dá 40, negativo pelo sentido de usinagem, por causa do meu zero peça aqui. Menos 40. E aqui eu tenho um G2, porque é sentido horário. G2, X. Era 20, 20 em cima, 20 embaixo, 40 mais 30, 70. E o Z, 40 mais 20, 60, negativo pelo sentido, menos 60, com o raio de 20. Importantíssimo, gente. Esqueceu de pôr o raio, o programa não roda.
Finalizo com G1 x72, Z menos 58, que é o meu ponto de saída. E finalizo a minha subrotina com FSP, 2 pontos. Beleza, gente? Só recapitulando. Cabeçalho fica igual, parâmetros de usinagem fica igual, pontos de troca e aproximação é igual. O que mudou? Mudou que depois do desbaste eu tenho que fazer uma nova troca de ferramenta. Lá na minha pergunta do fluxograma, eu volto para o meu ponto de troca, coloco a ferramenta do acabamento e reexecuto. Qual a importância de um pensamento desse? Beleza, próximas aulas, vamos começar com rosca, certo? Desbaste, acabamento, faço minha rosca. Então são 3 trocas. Meu fluxograma volta 2 vezes para cima, executa a primeira, volta para o acabamento, executa a segunda, volta para a rosca. Aprendo o meu canal. Beleza, 3, fluxograma. Fez a primeira, desbaste, voltou acabamento, voltou rosca, voltou canal. E assim por diante, com determinados números de ciclos que vocês têm. Beleza, gente? Na aula de hoje era isso, certo? Tem um exercicinho para vocês responderem, fixar conteúdo e complementar presença. Bons estudos e até mais, gente.